Saudação, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Antigamente, as iniciações espirituais eram secretas e exclusivas das confrarias esotéricas, cujas provas simbólicas e até sacrificiais serviam para auferir o valor pessoal e entendimento psíquico dos discípulos. Mas os candidatos já deveriam possuir certo desenvolvimento esotérico e algum domínio da vontade no mundo profano, para então graduarem-se nas provas decisivas. Deste modo, o intercâmbio com os mestres ou espíritos desencarnados só era permissível aos poucos adeptos eletivos às iniciações secretas. No século XXI, o discípulo evoluiu pelas suas provas iniciáticas que se lhe apresentam a todo momento na vida cotidiana, sem necessidade de recolher-se a instituições, conventos ou fraternidades iniciáticas. O treinamento do espírito deve ser exercido no convívio de todas as criaturas, pois sofrimentos, fracassos, vicissitudes ou misérias do mundo são lições severas e arguições pedagógicas do alto que graduam o ser conforme o seu comportamento. Não é preciso o homem isolar-se do mundo numa vida puramente contemplativa, a fim de alcançar a sabedoria espiritual que o próprio mundo oferece, e, disciplinado na arguição espiritual da vida moderna, promove-se para nível superior, sabendo aproveitar cada minuto de sua vivência, atento aos postulados contidos nos preceitos evangélicos de Jesus. Uma vida puramente contemplativa não se alcança a sabedoria espiritual que o próprio mundo oferece pela experimentação cotidiana. É evidente que os homens frequentam igrejas, templos, sinagogas, mesquitas, tátivas, santuários, centros espíritas, lojas teosóficas, maçonaria, fraternidades Rosa Cruz ou terreiros de Umbanda, buscando o conhecimento e o conforto espiritual para suas almas enfraquecidas. Mas o seu aperfeiçoamento não se processa exclusivamente pela adoração a ídolos, meditações esotéricas, interpretações iniciáticas, reuniões doutrinárias ou cerimoniais fatigantes. Em tal momento, os fiéis crentes, adeptos, discípulos ou simpatizantes só aprendem as regras e composturas que terão que comprovar diariamente no mundo profano. Os templos religiosos, as lojas teosóficas, confrarias iniciáticas, instituições espíritas ou tendas de Umbanda guardam certa semelhança com as agências de informações, que fornecem o programa das atividades espirituais recomendados pelo alto e conforme a preferência eletiva de cada agrupamento humano. Mas as práticas à luz do dia graduam os discípulos de modo imprevisto porque se exercem sobre a espontaneidade da própria vida dos seres em comum. Aqui o discípulo é experimentado na virtude da paciência pela demora dos caixeiros em servirem-no nas lojas de compras, ou pela reação colérica do cobrador no ônibus. Ali prova-se na tolerância pela descortesia do egoísta que fura a fila de espera, ou pela intransigência do fiscal de impostos ou de trânsito. Acolá, pela renúncia e perdão depois de explorado pelo vendeiro, insultado pelo motorista irascível ou prejudicado no roubo da empregada. Assim, no decorrer de nossa atividade humana, somos defrontados com as mais graves arguições no exame da paciência, bondade, tolerância, humildade, renúncia e generosidade. Fere-nos a calúnia dos vizinhos, maltrata-nos a injustiça do patrão, judia-nos a brutalidade dos desafetos ou somos explorados pelo melhor amigo. É no Evangelho, portanto, com sua doutrina racional, eletiva mentalidade dos homens na atualidade, que pode ensinar-nos a melhor compostura espiritual no momento dessas provas iniciáticas à luz do dia, sem complexidades, mistérios ou segredos.
É tão simples como a própria vida, pois no seio da agitação neurótica e competição desesperada para a sobrevivência humana, o homem do século XXI decora os programas salvacionistas elaborados no interior dos templos religiosos ou instituições espiritualistas, para depois comprová-los na atividade da vida cotidiana. Esse pequeno texto que nós lemos, ele foi uma adaptação tirada do livro A Missão do Espiritismo, psicografado por Cílio Maes em 1964, texto esse que está muito atual. Temos na Umbanda ritos de iniciação, que varia de casa para casa, de centro para centro. Ritos esses que são válidos de uma maneira de organizar, os cerimoniais, as liturgias, objetivando o aprofundamento do autoconhecimento e o entendimento espiritual dos seus adeptos no exercício da mediunidade. Lembramos que rito de iniciação sem mediunidade, ele acaba se tornando inócuo, porque a forma de organizar a caminhada, os processos de iniciação, não devem sobrepujar ou ser maiores do que a manifestação cristalina natural da mediunidade, no nosso entendimento. Obviamente isso varia de casa para casa, de centro para centro. Uns dão mais ênfase aos processos de iniciação internos, outros preferem a manifestação da mediunidade pura e cristalina. O que acontece hoje com o neófito que chega, bate as portas do centro de Umbanda? Ele vem muitas vezes achando que a entidade vai se manifestar nele, vai possuir, ele vai ficar sem consciência e vai fazer tudo por ele. Não acontece assim. A mediunidade inconsciente é raríssima. Acreditamos que 99,99% dos médiuns na atualidade são conscientes e semiconscientes, ou seja, eles ficam com a sua percepção alterada durante a manifestação e podem depois esquecer determinadas partes do que falaram ou disseram, mas a inconsciência total não existe. Então é necessário o aprendizado, é necessário o estudo, é necessária a prática. Muito importante os métodos de iniciação nesses conhecimentos, nessas vivências, oportunizando essas vivências, mas que eles por si não completam, não formam o ser humano, não formam o seu espírito, a sua consciência. A verdadeira iniciação, ela não se dá dentro dos templos de pedra, não se dá dentro de organizações instituídas. A verdadeira iniciação, ela se dá no dia a dia, à luz do dia, como preconizado ali no texto, onde nós somos testados na nossa paciência, no nosso amor ao próximo, na nossa humildade, por diversas situações que acontecem diariamente na nossa vida. Notadamente, nós que somos médios, temos um compromisso maior de autoconhecimento e de vivência à luz do dia a dia com a reforma do nosso modo de ser, ou seja, que a gente consiga passar por esses testes de humildade, de vaidade, de paciência, de amor ao próximo, mantendo ou preservando a nossa sintonia com os amigos espirituais, porque nós não conseguimos ser médiuns só dentro do templo, nós somos médiuns 24 horas por dia. E ainda, no nosso entendimento doutrinário, que dentro da liturgia dos ritos que nós praticamos, não encontramos, até o momento, na atualidade, um tratado, um caminho que supere o Evangelho de Jesus, que nos dê esse alicerce, nos dê essa rocha firme internamente para vivenciarmos a iniciação à luz do dia de forma segura, serena, sem receios, internalizando em nós aqueles valores espirituais, aquelas verdades espirituais que nos libertam da escravização das formas, dos mundos ilusórios. Esperamos ter esclarecido um pouquinho, auxiliado aos buscadores que são simpáticos ao nosso trabalho, agradecendo alto e rogando que todos os orixás nos abençoem, nos dê muita paz, saúde, força e união.